Convido a igreja para que abra no Novo Testamento. Você vai abrir em Lucas, capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Lucas, capítulo 17, verso 11 ao 19, é o texto que estaremos lendo agora nessa parte da manhã, na mensagem que Deus coloca em nossos corações por esta parte da manhã. Lucas 17, verso 11 ao 19. Se a igreja localizou, basta dizer amém. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, e que ficaram de longe. Eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Deus nos abençoe, irmãos, com a leitura da sua palavra neste momento. A igreja pode tomar assento em nome do Senhor Jesus. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Igreja, doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Há um doce Espírito. Declare, igreja. O Espírito de Deus está nesse lugar. Declare. A presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença, vem com o teu poder. Te adoraremos por sua aqui, e que renova os nossos. Louvado seja o e que renovará corações. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia.
Eu não sei como você veio para a casa do Pai, porque cada um é cada um e cada um tem uma vida específica, uma história de vida. Mas eu sei o que a palavra fala para mim, para o meu coração, para a minha alma, para o meu ser, dentro desse texto. Esse texto ele fala de gratidão. Gratidão. Uma palavra que não está muito em voga ou em moda nos nossos tempos, mas é uma palavra que a Bíblia, vez por outra, ela solta essa palavra aos nossos olhos. E esse texto, por exemplo, trabalha muito isso. Trabalha sobre a gratidão. Então, a primeira colocação dentro desse texto para você nesta manhã de domingo, manhã de chuva fina, a famosa chuva do resfriado, né? É só não pegar guarda-chuva e entrar nela que demora muito estar resfriado. Eu quero te perguntar se você sabe o que é gratidão, mas eu quero te perguntar 3 vezes, como Jesus fez com Pedro. Você sabe o que é gratidão? A primeira é para você achar que eu vou parar logo e vou conseguir a pregação. Mas eu não vou parar, porque eu vou fazer a segunda pergunta, que é a mesma pergunta. E aí vai começar a te incomodar. E na terceira você resolve, se você é grato ou não é. Porque pregação da palavra exige desafio e exige decisão. Então vamos lá, a primeira é, você sabe o que é gratidão? Essa é aquela que você pensa que eu vou continuar e eu não continuo. Vai seguir a mensagem, não vou seguir não, vou continuar perguntando. Você sabe o que é gratidão? E para terminar, você sabe o que é gratidão? Somos pessoas gratas? Somos? Nossas atitudes mostram que nós somos pessoas gratas? A maneira como procedemos mostra que somos pessoas gratas? Gratidão é um sentimento de reconhecimento. Isso é gratidão. Odete Alves, minha querida irmã amada. Gratidão, né, Odete? Sentimento de reconhecimento. Por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um benefício em favor de outra pessoa. Então, gratidão é um sentimento em que você reconhece que uma pessoa fez um ato bom, algo bondoso, algo bonito, bondoso, um benefício, uma boa ação em favor de outra pessoa. E essa outra pessoa, então, ela fica cheia no seu coração do sentimento de reconhecimento, de gratidão. Gratidão é uma espécie também de dívida. Sim, gratidão é uma dívida, caso você não saiba. Gratidão é uma espécie de dívida Andres Makukos, não é? Se fosse um romano, falaria que o seu nome seria esse, Andres Makukos, mas não é brasileiro, então André Macuco, não é assim? Gratidão, meu amigo Macuco, é uma espécie de dívida, e quando uma pessoa deseja agradecer a outra por ela ter sido muito benéfica para ela e se sente em dívida com esta pessoa. Ela foi muito boa para mim. Então, que você precisar de mim na sua vida, me chama. Conta comigo. Porque ela faz isso? Porque ela entende que ela está com uma dívida com essa pessoa. Gratidão, como sempre, ocorre sempre que alguém faz algo que o outro gostaria que acontecesse. Ela fez algo comigo que eu gostaria que acontecesse comigo. E essa pessoa fez isto para mim, sem ela, a pessoa que fez para mim algo bom, esperar nada em troca. Ela somente fez e não espera nada em troca. E aí eu fico imbuído do sentimento de gratidão por esta pessoa. Isto faz com que a pessoa que fez o ato benéfico fique feliz, porque ela beneficiou alguém. E isto faz, Roberta Sabino, que a pessoa que foi beneficiada fique feliz também, porque ela entende que ela foi agraciada, abençoada pelas mãos daquela outra pessoa que fez um ato benéfico para ela. Então, no caso, os dois ficam felizes. Um grato por ter recebido, o outro por ter feito, com o coração limpo também. A palavra gratidão, ela tem origem no termo do latim de gratus. Gratus. Podemos traduzir gratus, que é o termo em latim para a palavra gratidão, pode ser traduzido como agradecido, ou simplesmente grato.
Então, a palavra grato no latim significa, em português, traduzindo, agradecida. A pessoa está agradecida ou ela está grata. Sentir-se grato também é associado a um estado de espírito. Eu estou grato por aquilo que foi feito para a minha vida, para a minha pessoa. É um estado de espírito e não se refere somente aos bons acontecimentos. Não, diácono, amigo Gilson Redo Peixoto, eu posso estar agradecido e não somente aquilo que foi feito de bom para comigo, mas até as coisas ruins, né? Eu posso também demonstrar gratidão, porque as coisas ruins podem me trazer um aprendizado na minha vida. Ou seja, experiências ruins pode lhe trazer aprendizado para a tua vida, e aí também nessa hora você vai entender a palavra do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que a igreja conhece. Basta começar a falar aqui que a igreja conhece. Em tudo dai graças. Tudo dai graças. Ou seja, coisas boas, sim. Coisas ruins, sim. Por que, Paulo? Porque te trazem aprendizado. Até as coisas ruins, dê graças. Mas por que, Paulo? Fala um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais. Quer que eu aprofunde um pouquinho mais? Crente de Tessalônica, então eu te digo, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Porque esta é a vontade de Deus em Jesus para convosco. Então você vai dar graças. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Até nas coisas ruins é vontade de Deus que você agradeça, que você dê graças. Em quem eu tenho que dar graças se é vontade de Deus? Em Cristo, que está em você, que reina em você. Você dá graças às coisas boas e às coisas ruins também acontecem nas vossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão. Ser grato, gratos, agradecido. Jesus nos fala de gratidão nesse texto no Evangelho de Lucas, com certeza fala. É um dos textos mais conhecidos e que trabalha o tema gratidão. Depois, Macuco, você me disse que sermão é esse, tá? Se é temático, expositivo ou textual, meu bom rapaz. Você me diz. Jesus nos fala então nesse texto de gratidão no Evangelho de Lucas, é um dos textos mais conhecidos sobre gratidão em toda a Bíblia Sagrada. Ele narra o quê? A cura de 10 leprosos. 10 leprosos. Um deles, ao perceber-se curado, ele volta. Os 10 foram embora. Está aqui na palavra do Senhor, eu vou reler para você aqui, e aí vou estar dando uma dica para você, porque eu vou explicar primeiro, irmã Pamela, esse texto que eu acabei de ler, tenho que explicá-lo, estou dando uma dica, já que sermão é esse para vocês, para quem vem quinta-feira aqui, que acha que é interessante vir quinta, e é demais interessante vir quinta-feira aqui. Então, nós temos aqui em Lucas 17, um texto bíblico, lá no versículo 11, onde Jesus Cristo tem um encontro com 10 leprosos que saem de uma aldeia, vão na direção dele. No verso 13, eles ficam de longe porque sabem que são leprosos. Se são leprosos, eles são impuros pela lei de Israel, e se são impuros, não pode se aproximar de ninguém. Inclusive, naquela época, havia cidades, refúgios, onde ficavam essas pessoas leprosas. Elas não podiam andar junto às pessoas sadias, sãs. E se andassem perto, elas tinham que gritar, impuro, para que aquele que é são se desviasse dele. Os leprosos, então, ficaram de longe, obedeceram, ficou de longe. Mas de longe, para Peixoto, eles gritaram. Estamos obedecendo, não estamos perto de vocês, que estão bem de saúde. Mas nós estamos gritando. Gritando o quê? Versículo de número, deixa eu ver aqui. É o versículo de número 13, eles disseram, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, Jesus disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, porque Jesus sabia que a autoridade legal para decretar que alguém estava curado de uma doença naquela época era o sacerdote. Então Cristo manda eles ao sacerdote para que o sacerdote decretasse, dissesse que eles estavam curados. Aconteceu o que? Diz a Bíblia no versículo 14, que indo os 10, no meio do caminho, eles foram, o que, igreja? Purificados. A pele escura, apodrecida, ficou clara, ficou curada, ficou saudável, ficou sem manchas. Eles foram curados no meio do caminho. E Jesus tinha dito para ele, ide e mostrai-vos ao sacerdote. Por que Cristo falou isso, se eles estavam doentes?
porque Cristo sabia que Cristo curaria eles. E eles indo lá ao sacerdote, mostrariam ao sacerdote o corpo deles totalmente curado, e o sacerdote decretaria então que aqueles homens estavam curados e poderiam ser restaurados na sociedade de Judá. Um dos 10, eram 10, um dos 10 que fora curado voltou, e ao voltar deu glória a Deus. É essa mesma glória a Deus, quando você fala, a turma parece pentecostal, dá glória a Deus. É essa glória a Deus, não sei, é outra, talvez, será que é outra? Não sei, pode ser que seja outra, né? Aleluia, glória a Deus, Maranata, não sei, pode ser que seja outra coisa, não sei, pode ser outra Bíblia que eu estou lendo aqui, mas me parece que é a mesma, né? Então, glória a Deus, glória a Deus. Isso é coisa nossa, do povo de Deus, falar essas coisas, é coisa nossa. Glória a Deus, não ao homem. Glória a Deus. Então ele voltou no versículo 15, dando glória a Deus, e de que maneira? Bem quietinho, bem mansinho, para ninguém escutar, para não incomodar o ouvido de ninguém, para não machucar o ouvido de ninguém que está sentado no banco da igreja. E ele falou assim, glória a Deus, glória a Deus. Quer que eu repita? Glória a Deus. Glória a Deus! Foi o que ele soltou lá. E a gente fica aqui com essa questão, né? Pode machucar o ouvido, sei o que lá. Mas tá, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente. Vou tentar trazer para nossa, né? Para nosso sistema, né? Simboliza o glória a Deus. Simboliza o glória a Deus aqui, o agradecimento do homem e o alta voz aqui, não é que seja alta voz, mas é que ele estava satisfeito, feliz, agradecido, então ele fala glória a Deus, e o alta voz aqui para dar ênfase, que ele estava muito agradecido. Melhorou agora, assim, ele não falou alto, né? É um simbolismo que a Bíblia está usando aqui. Fica melhor para a gente poder continuar dando nosso glória a Deus, né? Um dos 10 que vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. O chato é que no grego o pessoal foi traduzir e traduziu de maneira correta e é alta voz mesmo. Aí fica, nessa hora a gente fica sem ter o que falar, né? Mas fazer o quê, né? Ele agradeceu. Ele não só deu glória a Deus não, irmãos, ele se abaixou. Ele se abaixou, ele se prostrou. Quando ele se prostra, ele entende que aquele que está diante dele é superior a ele. Ele entende que aquele que está diante dele é o profeta de Deus. Ele entende que aquele que está diante dele é alguém que tem poder e que foi enviado dos céus para a terra. Então ele se prostra diante de Jesus. Jesus então não manda ele levantar. Jesus é Deus, merece toda a adoração. Jesus permanece onde ele está. E esse homem então prostrando o rosto em terra, no chão, na areia, na sujeira, ali prostrado, a Bíblia fala, versículo 16, agradeceu a Jesus. Agradeceu o quê? Porque ele se viu curado, E mais uma vez Cristo fala aqui, como falou já na parábola do bom samaritano, que este homem não era um judeu, este homem era samaritano. Está aqui Jesus mostrando para os judeus que não há questão adorava os samaritanos, ou adorar em Sião, como adorava os judeus. A questão não é no lugar onde se vai adorar, a questão é o coração, é a atitude interior, é o coração do homem. Independente se ele era judeu ou samaritano, no caso ele era samaritano, ele se ajoelha, ele se prostra e ele agradece, ele mostra uma atitude, no seu gestual de se abaixar, ele mostra o que estava no seu coração, era grato ao Filho de Deus por ter curado ele. Ele estava grato. E ao agradecer, e ao estar grato, ele declara essa gratidão para o Senhor Jesus. Jesus então faz a pergunta crucial. Espera um pouco. Não era 10 curados? Olha, Jesus é Deus. Jesus sabia que os 10 foram curados. Os 9 restantes não estavam debaixo da vista de Jesus. Mas ele sabia que Jesus liberou poder para curar os 10. Não é? Então ele fala, vem cá, você voltou. Mas eu sei que os outros 9 também estão curados. Cadê? Não eram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Pergunta Jesus. Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, que nem judeu é, separado do povo de Deus é, e ele que vem voltar da glória e reconhecer a gratidão em relação ao ato feito do milagre. Então disse a ele, agora ele fala,
essa conversa toda com o homem prostrado no chão. Ele fala, levanta-te. Olha só, hein? O tempo que passou. Levanta-te e vai, porque a tua fé, né, Célia? A tua fé te salvou, disse o Senhor Jesus. Jesus nos fala então de gratidão. Gratidão. Eu acredito que os demais leprosos, os 9 restantes, tomados pela euforia de estarem curados, porque estavam mesmo, eles se viram curados, a pele clareou, não tinha mais mancha, não estava mais podre, não estava cheirando mal, estavam realmente curados, visivelmente curados, tomados pela euforia de estarem curados, talvez desejassem rever os seus familiares após ir ao sacerdote, e aí não foram a Jesus. Eles estavam felizes por quê? Pela cura, eles foram curados, mas se esqueceram daquele que curou eles. Eles estavam felizes pela cura, talvez fosse até aos seus familiares, né? Mas se esqueceram daquele, Jesus, que os curou. O texto nos mostra, então, 3 pilares para a gratidão. São 3 pilares que você tem que mostrar quando você está grato. Primeiro pilar é percepção, é perceber, né? Só é grato o coração que percebe, que tem a percepção para a gratidão. Muitas das vezes nós menosprezamos, nós minimizamos, nós consideramos de pouco valor aquilo que nós recebemos. E por isso nós não demonstramos gratidão, irmã Marilena, porque estamos diminuindo, minimizando, desconsiderando ou considerando de pouquíssimo valor aquilo que nós recebemos. Quando nós pensamos assim, nós desvalorizamos, não temos a atenção devida a ter gratidão, não percebemos o que foi feito nas nossas vidas, não houve percepção para aquilo que foi feito nas nossas vidas. Por isso, desconsideramos o bem que foi feito para nós. É mais fácil eu fazer o quê? É mais fácil eu murmurar, é mais fácil eu lamentar, é mais fácil eu maldizer, é mais fácil eu declarar coisas negativas do que eu reconhecer, perceber, ter a percepção que eu fui beneficiado ou beneficiada em alguma coisa. Então é mais fácil para mim me lamuriar e desconsiderar aquilo que eu recebi. Quando estamos atentos ao movimento de Deus, nós não fazemos assim não, Sérgio Vinícius. Quando nós estamos atentos ao movimento de Deus, surge em nós uma natural expressão de louvor nos nossos lábios, porque a gente reconhece que Deus agiu, a gente reconhece que Deus nos abençoou, a gente reconhece que Deus nos curou, abençoou, nos deu algo muito bom para nossas vidas, conseguimos ter essa percepção e nessa hora então nós expressamos louvor a Deus, agradecemos a Deus e vamos à pessoa que nos beneficiou, usada por Deus, para agradecer também. Mas para isso, o primeiro pilar da gratidão é a percepção, irmã Arminda. O crente tem que ter a percepção espiritual que foi abençoado por Deus, através de Deus usando pessoas para abrir as portas para ele na sua vida. Só é grato o coração que percebe. O coração que não percebe, não é grato. Ao contrário, vai ignorar a bênção recebida. E ignorar quem lhe favoreceu naquela bênção usada por Deus. A característica fundamental da gratidão é a capacidade, então, de quê? Que eu tenho de perceber, eu estou atento. E estou percebendo o mover de Deus, estou percebendo que Deus está me abençoando, estou percebendo que coisas boas estão acontecendo na minha vida, e ao perceber, eu manifesto, em mim é manifestado uma expressão de louvor e de gratidão ao Senhor Deus. Agora, a ingratidão, ela faz o caminho contrário. A ingratidão faz o caminho da pessoa ignorar o que aconteceu de bom para com ela. Um exemplo, os 9 leprosos, eles ignoraram que a fonte da bênção estava em Jesus. Eles se olharam curados, olharam-se abençoados, mas esqueceram que a bênção que chegou para eles foi através do Senhor Jesus. Então, ignoraram o autor da bênção, ignoraram a fonte da bênção que é o Senhor Jesus. Os 9 leprosos, aparentemente, só se preocuparam com a bênção
ignorando quem curou eles. E hoje em dia está assim, as pessoas estão mais preocupadas com a bênção, estão mais preocupadas em receber, estão mais preocupadas em ganhar, em adquirir, em receber, do que, na verdade, agradecer. As pessoas estão assim. Primeiro pilar da gratidão, percepção. Você consegue perceber o que Deus está fazendo na sua vida? Como Ele está te abençoando? E ao perceber, você está dizendo, muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigado por ter usado fulano, fulana, ciclano, beltrana para me abençoar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigada, Senhor. Segundo pilar, lembrar. Você pode ter a percepção, mas você pode esquecer. Lembrar. O outro pilar da gratidão é a lembrança. Aliás, os franceses, e eu não quero tratar aqui daquela questão do nosso líder maior, do executivo brasileiro, com o líder lá com a liderança francesa. Aquele imbróglio que aconteceu há poucos dias atrás, poucas semanas atrás. Não quero nem tocar nesse assunto. Eu quero falar o seguinte, os franceses... Bom povo. Os franceses definem gratidão com a memória do coração. Eu gostei dessa expressão, irmã Eliane. Os franceses definem, olha, a gratidão é a memória do coração. Então, a gratidão é o coração que se lembra que foi agraciado. Podemos perceber o que foi feito por nós, mas ainda assim a gente esquecer. Ou seja, eu fui agraciado, fui abençoado, e com o decorrer do tempo eu esqueço disso. Eu esqueço que isso aconteceu. Eu esqueço quem me favoreceu daquela forma. Podemos perceber que foi feito por nós, mas ainda assim podemos esquecer. Porque é fácil colocar no arquivo morto da memória aquilo de bom que as pessoas fizeram para nós. Infelizmente, não temos essa mesma capacidade com as mágoas e ressentimentos. As mágoas e ressentimento a gente não coloca no arquivo morto do coração. Mas a gratidão que deveríamos ter em relação às coisas boas que acontecem para nós, nós colocamos no arquivo morto do coração. Fica lá no arquivo morto, a gente tranca com uma senha e nunca mais a gente abre. Mas a mágoa e o ressentimento, que nada. Fica soltinho no nosso ser. Soltinho. Tanto é que de madrugada nos incomoda, muitas das vezes. A mágoa e o ressentimento. Eventualmente sofremos toda uma vida por causa de um ato desamoroso de alguém. Um ato desamoroso de alguém pode fazer com que você sofra uma vida inteira. Porque o ressentimento a gente não coloca no arquivo morto, mas a gratidão a gente coloca no arquivo morto do coração. A gratidão tem esse enorme poder de trazer à memória a lembrança abençoadora. É assim. A gratidão faz com que você lembre a bênção que foi colocada sobre a sua vida. Aí você lembra do que aconteceu, você agradece a Deus e acaba agradecendo aquelas pessoas que foram usadas por Deus para te abençoar. A gratidão é o quê? Memória do coração. Como é que está a memória do seu coração? Como dizem os franceses. Você está lembrando, está sendo grato a quem Deus usou para te abençoar? Quem? Como é que está a memória, a lembrança do seu coração? Você se lembra de alguém que tem abençoado muito a sua vida? Lembra aí agora. Fala para Deus. Lembra aí. Uma pessoa que abençoou muito a sua vida. Vai lembrando aí. E fala para o teu Deus depois. Deus, lembrei. É aquela menina. Não, Deus, aquele rapaz. Não, aquele homem, aquela mulher. Aquele senhor, aquela senhora. Me abençoou muito a minha vida. Lembra aí quem abençoou a tua vida. O leproso, eu digo que ele lembrou. Porque ele voltou. E no que ele voltou, se prostrou. E se prostrou, adorou. E no que adorou, agradeceu. Ele se lembrou de Jesus e veio agradecer a Jesus. O leproso lembrou-se. O terceiro pilar e último, né? Nós falamos aqui do pilar da percepção, né? o pilar da lembrança, memória do coração, e o terceiro pilar é a declaração. Não basta você perceber que foi agraciado, não basta você lembrar, né? que a memória do coração, que você foi agraciado, mas você tem que declarar que você foi agraciado.
O último pilar é a declaração. Se estamos gratos por algum gesto de amor, é natural nós demonstrarmos e declararmos que estamos gratos por um gesto de amor. A falta de apreciação decorre da ausência dos dois primeiros pilares. Então, eu não estou declarando porque, na verdade, eu não percebi e, na verdade, eu apaguei da minha memória, eu coloquei no arquivo morto aquilo que foi feito de bom para mim através das mãos do meu Deus. E por causa disso, então, eu não declaro nada, porque há uma ausência da percepção e uma ausência também da lembrança na minha mente. Está no arquivo morto. Não é? Não percebemos, não lembramos, e, consequência, não declaramos. Em relação a Deus, também funciona assim. Quando nós percebemos, nos lembramos que algo que Deus fez com a gente, surge uma adoração espontânea em nós. O salmista disse assim: Senhor, todos os dias te bendirei, e para sempre te bendirei, Senhor. Porque o salmista, ele percebeu o que Deus fez. O salmista lembrou daquilo que Deus fez por ele e pelo seu povo. E o salmista agora está declarando no salmo: todos os dias eu vou bendizer o teu nome, para sempre, para toda a eternidade, Senhor, eu vou bendizer a ti pelo teu ato em relação à minha vida e em relação ao povo de Israel. Cultuar e servir a Deus é algo espontâneo no coração da pessoa redimida. Aí eu vou lembrar da história de um pastor, a história de um pastor que se encontrou com um colega do ministério, outro pastor, né, que não era tão próximo a ele não. Ele conhecia mais ou menos, um pouquinho, era um conhecido, não era um amigo. Mas esse outro pastor, ao chegar perto desse primeiro pastor, ele começou a soltar palavras de elogio, de tal forma que o primeiro pastor ficou constrangido. Nossa, ele está me elogiando tanto, a gente nem se conhece direito, e ele está me elogiando tanto aqui na frente das pessoas, o que está acontecendo? Não é? Mas o segundo pastor elogiava, mas sem bajulação. Era um elogio que vinha do profundo da alma dele. Quando indagado por que ele estava agindo daquela maneira, na frente das pessoas, elogiando o outro, que ele não conhecia assim tão fartamente, ele disse da seguinte forma: olha, nós somos tão fáceis em criticar as pessoas, mas nós temos uma enorme dificuldade. Sabe qual é? A dificuldade de reconhecer, a dificuldade de agradecer o que os outros, Pamela, fazem por nós. Então ele disse assim para aquelas pessoas: então eu decidi ser contra esse tipo de coisa. Eu decidi então, em vez de ser crítico, eu decidi ser abundante em minha declaração de admiração e reconhecimento, tanto quanto eu puder reconhecer e admirar as pessoas. E faço isso de coração, porque vejo isso nas pessoas. Aquela palavra dele encantou a todos, porque normalmente nós temos dificuldade em reconhecer, nós temos dificuldade em agradecer, e é mais fácil para nós, seres humanos corrompidos pelo pecado, ainda que lavados no sangue de Jesus, né? E somos pecadores remidos, mas para nós parece que é difícil a palavra de reconhecimento, é mais fácil e farta a palavra da crítica. O leproso não. O leproso, ele nos dá uma lição maravilhosa. Eram 10, os outros 9 foram embora, ele voltou, e no que ele volta, ele proclama em alta voz, para todo mundo ouvir. Eu quero proclamar para todo mundo ouvir, eu quero que todo mundo saiba que Jesus me curou, eu quero que todo mundo saiba que ele mandou eu ir em direção ao sacerdote. No meio do caminho, a minha pele que era escura, que era negra, que era podre, que estava fedendo, que estava cheia de lepra, a minha pele ficou clara, ficou limpa, fiquei curado, saudável. E nessa hora que eu vi isso, eu não resisti, deixei os 9 não quiseram vir comigo e voltei. E no que eu voltei para declarar, para dizer: Senhor, eu percebi o que o Senhor fez em mim, no meu corpo. Eu percebi, Senhor Deus, o que o Senhor fez em mim. Eu me lembrei, Senhor Deus, dessa bênção que o Senhor disse: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E ao me lembrar que foi o Senhor que falou isso, eu estou voltando aqui para declarar para todas as pessoas que o Senhor me curou, que o Senhor me beneficiou. Ele agradece e Cristo fala: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. E você, irmão e irmã, amigo visitante, tem percebido
e se lembrado das bênçãos de Deus na sua vida? Quantas bênçãos, né? Hino 63, quantas muitas bênçãos, na é verdade, fala sobre isso. Quantas bênçãos Deus já derramou sobre a sua vida? Quantas bênçãos que você já agradeceu a Ele? Conta, é bom contar. Tem percebido, tem lembrado as bênçãos de Deus? E como é que você tem declarado isto ao Pai Celestial? Você tem aberto a sua boca e dito: Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Porque estes são os pilares da gratidão. Você percebe, você lembra, você declara para Deus. E ao declarar para Deus, você acaba declarando para aquelas pessoas que Deus usou na sua vida. Quantas pessoas Deus usou na sua vida para te abençoar? Quantas pessoas Deus usou para poder abrir teu caminho e você entrar? Quantas pessoas você chegou e você percebeu, lembrou e foi a ela e disse: obrigada, obrigado. Quantas pessoas Deus te usou e eu te agradeço em nome de Jesus. Quantas pessoas? É impossível declarar gratidão sem lembrança. É impossível. Se eu declaro gratidão por algo bom que foi feito na minha vida, eu vou lembrar o que aquela pessoa, o que Deus fez na minha vida. Eu vou lembrar. É impossível declarar sem lembrança. Mas não há memória sem que haja percepção. Eu tenho que perceber que algo está acontecendo. Eu não posso ser cego ao meu redor. Eu não posso ser cego espiritualmente ao meu redor. Eu tenho que perceber que algo está acontecendo, que é o mover de Deus ali, me guardando, me protegendo. E quando eu percebo esse mover de Deus, eu lembro, eu retenho na minha memória, não no arquivo morto, mas a memória do meu coração, aquilo que foi feito por mim. E então no meu coração vem o louvor a Deus de gratidão e a gratidão a quem Deus usou também. Infelizmente, há pessoas que não reconhecem os benefícios recebidos. Tornam-se murmuradoras, tornam-se insatisfeitas, tornam-se, por pessoas descontentes, porque não reconhecem. Jesus reage. A reação dele foi a seguinte: versículo 17, onde estão os outros 9? Você está ajoelhado, prostrado aqui diante de mim, mas me diga, onde estão os outros 9? Será que Jesus queria saber mesmo? Não precisava não, Jesus sabe todas as coisas, Jesus é Deus. A pergunta foi para que ela chegasse a nós hoje, porque talvez nós estejamos inseridos entre os outros 9. Estamos sendo abençoados, mas não estamos reconhecendo a bênção que vem do Senhor. Não estamos percebendo. A verdade é que todos nós corremos o risco de valorizar a experiência de ser abençoado. Aí a gente experimenta, a gente gosta, é satisfatório, mas nós não reconhecemos o autor da bênção. E não declaramos, não agradecemos a Ele. Fazemos como os 9 leprosos, esquecemos de voltar e dizer: obrigado, Jesus, por ter se lembrado de mim. Qual o perigo da ingratidão, meu presbítero Peixoto? É não valorizar o doador, que é Deus, e valorizar a dádiva. Eu recebi, estou satisfeito, mas eu não reconheço, não valorizo a quem me deu a dádiva. A dádiva quem deu foi Deus, foi o doador. São dias de espiritualidade fast food, né? Que você vai, pega o que quer, opa, e consome. É fácil. É fácil buscar a bênção, mas não é fácil, né? Buscar o abençoador. Nós temos que aprender a buscar o abençoador e não somente a bênção. Nós fomos colocados, separados por Deus nessa terra como santos do Senhor, não só para receber bênção, mas para sermos agentes abençoadores nesta terra. Mas parece que está trocado isso, parece que a igreja só quer saber de bênção, receber, e não quer ser um agente de bênçãos. Nós somos uma instituição espiritual organizada por Jesus Cristo, no qual somos guiados pelo Espírito Santo em nós, que nos lembra o que Cristo fez na terra, para nós sermos o que? Pessoas que abençoam outras vidas. E não somente pessoas que querem saber só de dádivas. Dádivas. Aqueles homens receberam a bênção, mas isto não mobilizou o coração dos 9 leprosos em direção a Deus. Não. Foram lá no sacerdote, o sacerdote declarou que eles estavam curados, e de lá deram para a esposa, para filho, para neto, e seguiram a vida deles,
Mas aquele samaritano, não, ele voltou. Outra coisa, outro perigo da ingratidão. Primeiro é não valorizar a Deus, mas só valorizar o que recebeu de Deus. O segundo é não receber a salvação junto com a cura. Os 9 receberam a cura, mas não receberam a salvação. Mas aquele que voltou, Cristo disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O milagre faz parte do Evangelho, mas o milagre não é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, como diz Paulo aos Romanos. Evangelho é poder de Deus para a salvação. Então o milagre faz parte do Evangelho de Jesus. No Evangelho de Jesus há milagres. Deus faz milagres. Mas o milagre não é o Evangelho. O milagre pode curar, mas o milagre não salva. Quem salva é Jesus. Quando apenas a bênção e não o abençoador nos basta, é porque tem alguma coisa errada aí. Está me bastando só a bênção que eu recebi. Mas cadê o abençoador? Nem lembro. Mas eu estou abençoado, fui curado, estou bem, olha só. Então tem algo errado. Aqueles homens foram curados, Deus não tirou a bênção dos 9 continuarem curados. A Bíblia não fala que houve uma recaída, que eles voltaram a ficar leprosos, não. A Bíblia fala que eles foram curados e ponto. Ponto, não fala mais nada no sentido que a cura foi retirada deles. A cura não foi retirada daqueles homens, a Bíblia não fala sobre isso. Deus não retirou a bênção de ter um corpo sem manchas, uma vida sem restrições sociais e familiares. Não, Deus não fez isso. Eles foram fisicamente curados, mas a maior bênção que teria impacto eterno não veio sobre a vida deles, porque lamentavelmente o Evangelho, que é o poder da salvação de Deus em Cristo Jesus, não chegou no coração daqueles homens. Se o Evangelho, que é o poder da salvação em Cristo Jesus, chegou em você, e o Espírito Santo está em você, então aprenda. Você tem que perceber o que Deus está fazendo ao teu lado. Você tem que se lembrar disso, memória do coração. Não guarda no arquivo morto, não. Memória do coração. E em seguida, olha para os céus, declara o seu louvor a Deus e vai naquele e naquela que Deus está usando para te abençoar. Fica com essa palavra, ela é de Deus para você, em nome de Jesus.